Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUL, organizado pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, Instituto AMSUL, parceria com o Fórum 21, parceria também com a Rede Estação Democracia. E, no caso concreto de hoje, nós estamos retomando os diálogos sobre a Amazônia. Nós fizemos já um ciclo de 4 debates. Estamos retomando hoje esse ciclo. E o tema de hoje será a Amazônia na integração sul-americana. A Amazônia perpassa oito países mais a Guiana Francesa. Ele é um território que, sujeito, portanto, à governança individualizada de cada um desses países, e a proposta, a conversa tem muito que ver com a necessidade de um jogo mais articulado, né? de um trabalho mais articulado entre os diferentes países da Amazônia para uma visão mais abrangente. O presidente Lula, agora, na COP27, inclusive, em Sharm el-Sheikh, no Egito, retoma esse tema da integração, inclusive anunciando a proposta de uma reunião de cúpula entre esses países que compõem a Amazônia sul-americana, né? Para fazermos essa conversa, nós temos hoje conosco o Pedro Silva Barros. O Pedro Silva Barros é um técnico do IPE, é um técnico qualificado do IPE, que foi também diretor para assuntos econômicos da Unasul, tá? No tempo da presidência do Ernesto Samper. Eu vou solicitar às pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam no canal, que deem seu like para que a gente amplifique a penetração das nossas atividades. E passo, então, imediatamente a palavra para o Pedro Silva Barros. Pedro, com você, por favor, liga seu microfone. Obrigado, Granado. Boa noite a todos. É uma satisfação participar desse encontro hoje, conversar sobre a Amazônia e a perspectiva sul-americana, né, de integração regional relacionada à Amazônia. Como o Granado colocou, eu sou técnico do IPEA, estive um tempo como diretor de assuntos econômicos da Unasul, que reúne os 12 países sul-americanos, 8 deles amazônicos. Conheço relativamente bem a região amazônica desses países, né, da Bolívia, do Peru, do Equador, onde ficava a sede da Secretaria-Geral da Unasul, também da Colômbia, da Venezuela. Eu estive 4 anos em Caracas, servindo ao Brasil, no escritório que o IPEA teve lá, na Venezuela entre 2010 e 2014, e também na Guiana e no Suriname, além do território ultramarino francês, né, da Guiana, fronteira com a Amapá. Bem, nessa semana, né, a gente está aqui em 17 de novembro de 2022, parece que ficou mais fácil, Granada e colegas, conversar sobre a governança amazônica e a integração regional depois da retomada do protagonismo brasileiro em relação a esses dois temas, tanto em relação à integração regional como a questão amazônica e a governança do clima, que não é a mesma discussão, mas em muitos aspectos se confunde e se retroalimentam também. O espaço, né, de discussão do ponto de vista formal
sobre integração amazônica, desenvolvimento e cooperação amazônica, é a OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi mencionada pelo presidente Lula, presidente eleito, nessa semana, com a proposta de se fazer o quanto antes uma cúpula de presidentes amazônicos, né? Ou uma cúpula de presidentes da OTCA, que pode ser ampliada a cúpula para a participação de outros países, mas fundamentalmente dos 8 países da região. Isso é muito importante, né? A história de cooperação amazônica, do ponto de vista de um tratado, né? De um documento comum, ela vem dos anos 70, né? Em 78 foi assinado o Tratado de Cooperação Amazônica por esses 8 países. Foi um tratado que foi negociado e acordado muito rapidamente, em um momento que a integração sul-americana e latino-americana não estava tão em pauta, principalmente a sul-americana. Havia um distanciamento em vários aspectos dos governos, desses 8 governos, mas havia também um quadro que se aumentava a discussão em vários espaços internacionais, né, sobre a governança amazônica e principalmente as teses de internacionalização da Amazônia. Então, houve um acordo e 2 países lideraram essa negociação, Brasil e Venezuela, e o Brasil governado por Ernesto Geisel e a Venezuela por Carlos Andrés Pérez, que era um presidente, o primeiro mandato, né, do Carlos Andrés Pérez, que era um presidente social-democrata e com uma política desenvolvimentista ali, mas em oposição política às várias ditaduras que havia na nossa região naquele momento, e o Brasil governado pelo regime militar, né? Mas foi possível ali acordar um programa comum que se baseava principalmente em afirmar a soberania desses 8 países sobre o destino da Amazônia, né? Em oposição, claro, às teses de internacionalização. Esse é um tratado muito específico, ele é diferente, por exemplo, do Mercosul e da própria Unasul, que admitiam novos membros. O TCA não admite novos membros, justamente para garantir que a soberania das discussões da região sejam os países que têm território lá. Mas isso nos anos 70, né? No fim dos anos 70. Depois passaram os anos 80, nos anos 90, esse tratado foi elevado à organização internacional. Então, foi criada a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, cuja sede fica aqui em Brasília, né? Eu estou falando aqui de Brasília nesse momento. A sede fica aqui, é a única organização internacional cuja sede está em Brasília. E por que foi aqui? Porque é a única capital dos países amazônicos que tem representação dos outros 7 países. Isso já mostra um pouco a nossa baixa intensidade de integração e cooperação. Por exemplo, a Guiana e o Suriname têm embaixadas aqui em Brasília, mas não tem, por exemplo, em Bogotá ou em Lima, né? Enfim, ou não tem consulados em cidades importantes da Amazônia, como é o caso de Belém ou de Manaus, né? Ou em Iquitos, enfim, em outras cidades amazônicas dos países vizinhos. Então, isso mostra um pouco que, embora a área amazônica seja muito grande, a bacia hidrográfica seja imensa, há um pouco relacionamento político, consular, diplomático naquele espaço. Então, a sede do Tratado de Cooperação Amazônica está fora da região amazônica geográfica, né? Está num país amazônico, mas fora da região amazônica
aqui em Brasília. E me parece que, ainda que ela tenha uma importância em si, a própria existência da UTCA vai permitir a realização dessa cúpula, tendo uma organização com uma história importante, a atuação dela nas diferentes gestões, né? O pessoal que está lá é muito empenhado, né? Hoje tem uma secretária-geral que é boliviana e um diretor executivo que é brasileiro, um diplomata de notável carreira, né? O embaixador Carlos Alfredo Lazari Teixeira, mas ela atuou muito aquém do que poderia. Esse é um quadro, é um fato, né? Então, ela tem alguns programas, recebe cooperação. No período mais recente, assinou alguns acordos importantes também, mas ela tem se desempenhado aquém das necessidades da região. E no último período, isso foi dificultado pela questão da Venezuela e do Maduro, né? Depois do Grupo de Lima, enfim, que travou vários espaços de governança regional, inclusive a própria OTCA em seu nível mais alto, né? A OTCA ela não prevê uma reunião de presidentes, como é a cúpula que o presidente Lula anunciou. Mas ela tem uma instância de chanceleres. Essa instância de chanceleres, desde que alguns países reconheceram o Juan Guaidó, entre eles o Brasil, no começo do governo Bolsonaro, no início de 2019, essas instâncias não se reuniram, né? E, na prática, o que aconteceu que, tanto sobre a crise da Venezuela como sobre a governança amazônica, o peso regional diminuiu com essa falta de articulação. E num período mais recente, né, para não alongar muito a história, governos eleitos, né, notadamente o governo do Gustavo Petro na Colômbia, tem um compromisso ambiental muito destacado. Isso também está claro no Gabriel Boric, no Chile, mas aí está fora da nossa discussão aqui de hoje, da discussão amazônica. Mas, por coincidência, hoje o governo Petro completa, não, está completando 100 dias e foi divulgada lá as suas principais ações, e há um destaque imenso para as ações nas regiões amazônicas, né, da Colômbia, e uma discussão e uma importância também bastante grande sobre o clima. Já a segunda o segundo ali, terceiro ponto que ele destacou nesses 100 dias tratam dessa questão. O primeiro ponto é a recuperação da espada de Bolívar, que também é objeto de outra discussão, ainda que bastante importante também, mas os temas de governança do clima são muito decisivos até, e o programa do Petro é bastante ambicioso, né, em relação à diminuição do uso de combustível fóssil, ainda que a Colômbia tem uma empresa importante de petróleo, mas ele pauta muito essa discussão, e também o desenvolvimento das regiões amazônicas como parte, né, do esforço do país de superar as décadas e décadas de luta civil, né, com as guerrilhas paramilitares, etc. Então, tem um programa ambicioso nessa área. O objetivo inicial da discussão, né, no meu entendimento inicial, seria uma apresentação, a segunda apresentação, né, e complementar a uma visão mais sobre o Brasil e o Pará e os objetivos e as propostas, né, para a região do governo eleito. Eu discutiria um pouco a questão das fronteiras, né, que é um tema importante que eu tenho acompanhado bastante já há vários anos,
conheço várias das fronteiras amazônicas, na fronteira do Brasil com todos os países amazônicos e entre os países amazônicos também, pelo menos uma passagem de cada um, e há uma possibilidade de integração produtiva e de desenvolvimento territorial também, e várias dificuldades, né? Então, apenas para pontuar alguns casos, né? Vocês sabem bem, né? Vários são da região norte do Brasil, melhor do que eu, que boa parte do transporte é fluvial. Mas, ainda que em Manaus tem o polo naval fluvial, não há nenhum tipo de integração produtiva entre as indústrias navais fluviais dos países amazônicos. Esse é um ponto. Sendo que 90% mais ou menos das embarcações que circulam na região são produzidas na própria região, isso nos diferentes países. Então, a navegabilidade amazônica, o uso de hidrovias, que também é uma discussão que deve ser levada em conta, evidentemente, os aspectos ambientais, sociais, mas é um potencial que poderia ser explorado. Tem um outro aspecto que é mais do Brasil, né? Os documentos do Brasil, mesmo os do governo Bolsonaro, que foi um período que o Brasil viveu uma espécie de auto-isolamento da região, mas os documentos produzidos no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal citava a UTCA, embora com poucas ações, né? Mas aparecia e reconhecia aquele como um espaço adequado. Anteriormente, no próprio governo Lula, quando foi discutido e acordado, né, o Plano Amazônia Sustentável, há várias menções no Plano Amazônia Sustentável também a OTCA, mas essa governança conjunta ela não ocorreu. Não dá para dizer que ela não ocorreu porque faltou um esforço presidencial, mas certamente uma cúpula amazônica nesse momento de retomada da agenda de integração regional e de elevação no Brasil das preocupações climáticas, ambientais e também de desenvolvimento amazônico, me parece adequada para o estabelecimento de uma ampla agenda, né? Houve tentativas de criar uma agenda paralela. O Ivan Duque, o presidente da Colômbia anterior, tentou fazer isso por meio do Pacto de Letícia, que é um documento que deve ser revisado, rediscutido também, né? A ideia do Pacto de Letícia deve ser rejeitado, o espaço mais adequado é a própria UTCA, mas vários dos pontos que estão ali são importantes e devem ser retomados, mas um plano de ação muito mais ambicioso para o OTCA deve ser fruto de acordo. Isso tem que ser construído muito rapidamente, porque os atores dos países que discutem essa questão várias vezes não se conhecem. No Brasil já é um pouco difícil, né? Tem os espaços, tem o Conselho Nacional da Amazônia Legal, importante. Tem outro espaço que foi construído mais recentemente e é muito relevante, organizou boa parte das atividades do Brasil na COP27, que é o Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, né, que será presidido a partir de janeiro pelo governador do Pará, atualmente era do Amapá, no ano passado era do Flávio Dino, governador do Maranhão. Mas ali é um espaço de articulação, né, com uma institucionalidade relativamente frágil. Cabe ao governo federal eleito fortalecer muito o espaço do Consórcio Nacional da Amazônia Legal. A governança deve ser rediscutida. Ele pode seguir ali no espaço de atuação da vice-presidência da República, como ocorreu
no governo Bolsonaro, ainda que ali, justamente quando o Conselho ganhava alguma força e uma agenda, ainda que mereça críticas, parte considerável dessa agenda, mas o fato de ter uma agenda já era algo importante, uma concertação, mas aí o próprio presidente amarrou ali as ações do vice-presidente, né? Como é sabido, não é a nossa preocupação rediscutir esse período anterior, mas sim pensar o que fazer daqui para frente, se essa é a melhor governança. Pode ser, né? Claro que o vice-presidente eleito ele tem menos conhecimento e vivência na região amazônica do que o vice-presidente atual, né? Mas não necessariamente tem que ser a vice-presidência, isso pode ser reorganizado. Pode ser, por exemplo, o que se discute, né, na própria transição, de ser vinculada a uma autoridade do clima, enfim, que poderia ser uma autoridade amazônica também, ou poderia ser na Secretaria de Assuntos Estratégicos, como foi lá na época da elaboração do Plano Amazônia Sustentável, né, que na época do ministro Mangabeira Unger. Enfim, ter esse espaço de coordenação do governo federal é muito importante e fortalecer esse espaço. Ter o espaço dos governos subnacionais, no caso dos estados, também é muito importante, assim como a governança do conjunto dos 8 países amazônicos, só que não só a organização, como uma agenda bastante ambiciosa, um plano de ação que deve ser e pode ser acordado já para essa reunião de janeiro. Para isso, a equipe de transição, tanto sobre o meio ambiente, como sobre política externa, né, que eu tenho discutido mais com os seus membros, tem um espaço. E as discussões também gerais sobre a questão internacional, né, do clima, como foi colocado, como foi muito tratado aí essa semana. Eu acho que a gente não precisa estender esse tema. O documento que foi apresentado, né, saiu uma matéria longa na Folha de São Paulo anteontem, é muito bom, o que foi pelo pelo Pedro Abramovay, pelo Jacques Wagner, né? Eu acho que todos aí tiveram acesso, senão a gente circula, mas que propõe os espaços de governança das questões climáticas, propõe a criação dentro da Unasul de um conselho sobre esse tema, né? Ambiente, clima, enfim, e desenvolvimento, assim que está, clima e desenvolvimento. Seria um 13º conselho dentro da Unasul, define ali os espaços dentro da CELAC também, que a questão climática poderia ser trabalhada, e reforça muito a importância da OTCA e da discussão climática no Mercosul, que teria um outro país amazônico também, a Bolívia, né? Esse é um tema também importante. Então, acho que é isso para começar a discussão, Granado. E acho que no tempo ali que a gente havia acordado, uns 20 minutos aí até de apresentação, acho que são essas as considerações. Estou aberto, obviamente, a seguir aqui o debate, ouvir as críticas, questionamentos, enfim. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Eu vou, então, abrir a palavra. Enquanto ninguém se inscreve, eu queria levantar algumas poucas coisas, Pedro, se você puder aprofundar. Eu tenho pouco conhecimento da OTCA, mas até onde eu entendo, neste momento, ela é uma instituição que, apesar de ter alguns funcionários, de estar lotada em Brasília, ela é muito inoperante, ou seja, ela não tem uma atuação importante.
Então, a minha pergunta, uma das perguntas, a primeira pergunta é o que é a agenda atual, né, da OTCA, a que ela serve, e o que poderia vir a ser uma agenda, né, da OTCA. A outra questão é numa perspectiva de avançar na integração sul-americana, e, portanto, nós estamos falando do conjunto dos países da América do Sul, como essa integração, tipo Unasul, etc., como ela também dialogaria com o tema dos biomas comuns, entre eles a Amazônia, né? A Amazônia não é o único bioma comum a mais de um país na América do Sul, né? E eu participei um pouco de algumas das discussões sobre a integração que desembocaram nessa carta aos presidentes, e um aspecto que vinha sendo levantado era de que a integração tem que também tratar, ou seja, que a agenda, uma das agendas da integração seria o tratamento dos biomas comuns a mais de um país na América do Sul. Então, são essas as questões que, se você puder aprofundar um pouco, eu gostaria. Está escrita a Esther. Oi, Pedro. Tudo bem? Eu acho que um pouco na linha do que o Granado falou, a OTCA ela perdeu muita importância, né? Ela foi muito pouco atuante. Quando eu estava ali no COSIPLAN, na Unasul, pouco se ouvia falar da OTCA. Eu achava que a própria Unasul tinha uma dinâmica bem mais forte naquele momento do que a OTCA. E as relações entre a Unasul e a OTCA, pelo menos quando eu estava lá, eram praticamente nenhuma, né? Então, eu gostaria que você falasse para a gente assim, se você vê que se tem algum conflito, se pode harmonizar as coisas, porque eu vejo também o pessoal da OTCA, toda e qualquer iniciativa, parece que eles se sentem um pouco ameaçados, né? Então, eu tenho percebido isso. Na questão do Pacto de Letícia também, mas você tem razão, a OTCA é muito mais ampla e tem uma tradição, uma história aí, que a gente não pode desconhecer, né? E outra questão é que o Conselho da Amazônia, eu acho um risco vincular ele ao clima, porque é isso que a gente estava conversando aqui, que nos levou a essa reunião de hoje, é justamente a nossa questão sobre a Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira, até hoje, tem sido vinculada ao clima e ao ambiente, principalmente nos nossos governos, né? E isso não tem dado bons resultados para a região, porque isso limita a visão. São apenas duas dimensões do que é o desenvolvimento da Amazônia. Fica muito limitante. E a gente acaba recebendo na Amazônia políticas de comando e controle, políticas restritivas. E a região não é pensada enquanto todas as suas potencialidades, né? E como você pode, a partir daquela diversidade imensa, cultural e biológica, né? Biodiversa e culturalmente diversa demais, com várias etnias e tudo, essa grande diversidade, ela não aparece. Ela submerge nesse processo de pensar a Amazônia enquanto ambiente e clima, enquanto meio ambiente e clima. Então, você deixa de pensar a potencialidade da região. Eu acho que isso é válido também se a gente vincula esse conselho a uma organização que está ali para ser uma autoridade climática, a gente vai perder as outras dimensões, a gente vai abstrair o grande potencial que a região tem. Então, eu a princípio, seria contra isso. Até a presidência da República dá mais oportunidades, né? Ou a vice-presidência. Era isso. Então, Pedro. Tá, beleza. Obrigado, Granado, e Esther também, satisfação estar aqui contigo novamente. A gente conversou
lá na época, né, que o COSIPLAN estava mais ativo, 2013, por aí, 14, até teve um dos eixos ali que foram desenhados, era a ampliação do eixo Amazonas, né, que chamava ali dentro do COSIPLAN. De fato, agora sobre a OTCA, né? A OTCA, de fato, ela foi pouco utilizada, muito aquém do que poderia, mas é muito importante, decisivo, no meu modo de ver, para a região, que o espaço de governança comum seja dentro do Tratado de Cooperação Amazônica. Por quê? O tratado, eu já contei a história, né? Mas ele possibilita algo que é justamente evitar a preocupação que a Esther apresentou, que a discussão amazônica fique vinculada de forma subordinada, né, a apenas os aspectos climáticos e ambientais, desconsiderando vários outros, né, culturais, produtivos, do desenvolvimento de forma mais ampla. O TCA, o tratado, e depois a organização, eles incluem amplos aspectos para serem abordados dentro entre os 8 países. Até temas de defesa, mas também transporte, também desenvolvimento produtivo, também cooperação com terceiros, enfim, é uma agenda bastante ampla, e ele já tem institucionalizados os seus espaços, né, de discussão. Então, tem um conselho ali maior, que seria de chanceleres, depois um intermediário, que reúne como se fosse o segundo escalão das 8 chancelarias, e um comitê um pouco mais ágil, que reúne os 8 embaixadores, né, credenciados em Brasília. Agora, a organização tem limitações, ela tem um orçamento muito pequeno. Se a gente comparar o orçamento da organização ao que ela faz, eu acho que não é pouco, mas o orçamento, de fato, é muito, muito pequeno. A estrutura também, né? São poucos funcionários, e as principais atividades são programas financiados por terceiros, né? Então, tem uma cooperação. Os países que mais cooperam são a Alemanha e Noruega, que coincide com os países do Fundo Amazônico, né? E também tem programas com várias outras organizações internacionais, bancos, enfim. Recentemente e eu acompanhei a assinatura de convênios deles com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o CAF, né, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e tem alguns programas que são bem interessantes de monitoramento, né, um painel único para monitoramento de toda a região, tem discussão sobre gestão de água conjunta, tem uma preocupação comum, inclusive o IPEA, né, tem um memorando de entendimento com a OTCA para tratar desse tema, que é um tema muito relevante, porque nos anos ali que a região cresceu mais, né, entre 2003 e 2013, alguns países passaram a ser considerados de renda média, ou deixaram de ser considerados de renda média baixa, e perderam cooperação internacional dessas que sem contrapartida, né, ou não reembolsada. Então, a gente tem uma preocupação da OTCA, e tem a CEPAL também está preocupada com isso, e o próprio IPEA, de mostrar para os potenciais cooperantes, né, que, embora a Colômbia e o Peru tenham deixado de ser, tenham melhorado em média, né, tenham deixado de ser países de renda média baixa para ser de renda média ou média alta,
as regiões amazônicas desses países não necessariamente, né? Isso coincide que a vulnerabilidade social das regiões amazônicas, nos 8 países amazônicos, é maior do que a média dos países, ainda que, no caso do Brasil, haja muita diferença entre áreas, né, da Amazônia. E nos países vizinhos é até mais evidente essa assimetria entre as regiões não amazônicas das regiões amazônicas. Mas isso é um detalhe, né? É um detalhe ali que para a OTCA faz muita diferença, mas para o conjunto da região amazônica não é tão importante. Então, a instituição tem que ser muito fortalecida, ela tem que, no meu olhar, né, ela deveria estruturar conselhos setoriais para acompanhar mais detidamente os diferentes aspectos do desenvolvimento amazônico e fomentar muito a integração, porque todos sabem, né, em várias regiões dos estados amazônicos, o país vizinho é muito mais próximo do que a Brasília, enfim. Agora, por exemplo, a primeira semana de dezembro, eu vou estar a semana toda em Roraima, e ali tentando gerar insumos para até uma agenda positiva, né, para a retomada das relações Brasil-Venezuela, que é um ponto importante também. A Colômbia acabou de retomar relações diplomáticas com a Venezuela e foi tirada ali a foto antes de se desenhar uma agenda positiva. A expectativa nossa é que quando, em janeiro, as relações diplomáticas forem retomadas, já se tenha estruturada uma agenda, ou definida uma agenda positiva em conjunto. E tem também ali, muito próximo a Roraima, a Guiana, que é o país das Américas todas, né, que tem mais crescido nos últimos 4 anos, e muito estimulado pela produção de petróleo no mar, mas isso traz impactos também para as relações fronteiriças, enfim. A gente não tem uma estrada pavimentada ligando a Georgetown, por exemplo, a Boa Vista, tem outras questões ali, mas Roraima está muito mais próximo, né, de cidades importantes da própria Guiana e da Venezuela do que Manaus e muito mais ainda do que Brasília, evidentemente. É um ponto. Também vou com alguma frequência a Rondônia, ao Acre, enfim, foi criado o ano passado um grupo de trabalho que ainda não se reuniu como estava previsto. Ano passado não, esse ano, 2022. Entre o Brasil e o Peru, justamente para a integração com aquela região sul do Peru, há amplo interesse do governo central do Peru e também ali da região de Madre de Dios, né, que é Puerto Maldonado, ali mais próximo ao Acre e Rondônia. E o ano passado também o presidente do Brasil esteve em Georgetown, na Guiana, e foi criado um grupo de trabalho que tem ali uma agenda mínima definida, mas avançou muito pouco. Isso tudo deve ser fortalecido, em alguns casos ajustado, em outros revisto ali as prioridades. Mas é muito importante que tenha esse espaço de interlocução, que as discussões, por exemplo, entre o mais alto nível, né, do Brasil, né, entre o presidente e os governadores, não tem o que acontecer lá no Egito, ou entre o Brasil e os países vizinhos lá numa cúpula, que aí a preocupação, no caso agora da COP, legítima, evidentemente, é quase que exclusivamente clima e ambiente, né, como deve ser. Agora, a questão amazônica tem muitos outros aspectos, como a Esther bem demarcou, e a OTCA pode abrigar esses muitos outros aspectos, mas é comum aqui, enfim, os governadores têm, às vezes
pela própria personalidade do governador de plantão, acontece, né, essas relações de forma mais fluida. Mas muitas vezes nem se conhecem entre os do Brasil e os dos países vizinhos. E isso tem um espaço. Então, a OTCA tem um programa e, se tiver interesse, eu posso, enfim, convidar, trazer para discussão tanto a secretária-geral, que é uma ex-ministra do Ambiente, né, da Bolívia, Maria Alexandra Moreira, como o embaixador, que é o diretor-geral, para apresentar o programa deles com mais detalhes, né, os que estão no dia a dia. Talvez até fosse interessante aqui para o grupo, para a Ansur, né, para ajudar nessas reflexões também. Mas para o Brasil, claro, a gente está tratando aqui hoje como espaço de integração regional. Então, a Unasul, que era, de fato, como a Esther colocou, mais estruturada, né, com conselhos definidos, planos de ação, estatuto dos conselhos, 12 conselhos ministeriais, enfim, tinha muito mais, uma dinâmica muito mais forte, acelerada de trabalho do que a UTCA. Mas a UTCA, dentro do que ela tem de instrumento, né, oferecido pelos seus países membros, eu acho que é limitado, mas ela não deixou de existir, né, nesse período dificílimo da integração regional. Acho que é um pouco por aí. Aí não sei se te ajudei, César, a perguntar, a aprofundar aí o tema, ou não ajudou nada. Não. Me ajudou sim, porque, primeiramente, eu quero te agradecer. Muito obrigado aí pela sua exposição. E, como a Esther colocou, eu também fico muito preocupado quando se atrela clima, as mudanças climáticas, a emissão de gases de efeito estufa, à Amazônia. Nossos problemas são bem maiores do que isso, né? Eu já, um pouco do lado de cá, eu trabalho no IBAMA, trabalho com comando e controle. Eu tive a honra de ter sido superintendente aqui em Rondônia durante 4 anos e fui superintendente do Amapá também durante 2 anos. Então, eu conheci 2 fronteiras diferentes. Fronteira amazônica são 17 mil quilômetros, tá? E eu conheci a fronteira do Amapá e conheço a fronteira de Rondônia. E, para ser muito sincero, você trabalhou lá, trabalhou na Guiana Francesa, né? A integração que a gente observava entre as forças de segurança, entre a gendarmeria da França, com os órgãos de comando e controle, mesmo com o IBAMA, lá na fronteira em Oiapoque, mesmo com o Exército, era uma integração infinitamente maior do que o que a gente vê aqui em Rondônia, por exemplo, entre a Bolívia, que tem uma fronteira muito maior do que a própria Guiana, mas a gente não vê essa integração. Lá no Amapá, para ser bem claro com você, né? A França usava as forças de segurança como guaxeba, né, das forças de segurança dela, porque a preocupação dela não era nem era o brasileiro ir minerar na Guiana, né? Era o brasileiro que saía do Oiapoque e ia fazer garimpo lá na Guiana. E a preocupação não era ambiental, que é uma coisa também que eu observo aqui na Bolívia, por exemplo. A professora Esther colocou de uma forma muito interessante, e quando nós falamos em integrar a Amazônia, eu vejo que a gente tem que valorar a nossa maior vocação, que a nossa vocação não é soja nem gado. Nós temos uma vocação que custa mais caro do que isso, que é produzir água, que é produzir ar, que é fixar carbono, que é tudo isso. Mas essa é uma preocupação que eu observo, e gostaria da sua opinião, Pedro, nesse sentido. Eu observo muito mais dentro da nossa academia, muito mais dentro dos órgãos de controle do nosso lado brasileiro, do que, por exemplo, eu observei no Amapá. Eu participei de várias reuniões no Amapá, né, em reuniões, em briefings, né, de ações de comando e controle que eram feitas naquela fronteira. E, para você ter uma ideia, lá eu fiquei 2 anos. Aqui eu fiquei 4 anos como superintendente, nunca participei de nenhuma. Na verdade, eu fui chamado, acho que 1 ou 2 vezes,
para participar de umas reuniões do Batalhão de Fronteira, muito mais ligado às forças de segurança brasileiras do que, inclusive, com as forças de controle, de comando e controle do lado boliviano. Então, o que a gente observa que, como você colocou muito bem, se a pobreza na Amazônia, a pobreza, né, de quem lida com o meio ambiente no Brasil é grande, se a carência, se a vulnerabilidade, não é a pobreza, vamos colocar isso, você colocou o termo mais correto, se a vulnerabilidade, né, do povo amazônico do Brasil é grande, do lado de lá eu percebo que ela é infinitamente maior, mas é infinitamente maior mesmo. Hoje, aqui em Rondônia, nós temos um problema muito grave, que o crime, principalmente nesse último desgoverno, né, o crime ele tem migrado para a Bolívia. Hoje a gente está vendo que, como está muito difícil fazer a retirada de madeira, também pela escassez, porque aqui já desmataram quase tudo, estão buscando, de forma criminosa, trazer madeira, que são nobres, para cá, vindo via Bolívia. Então, o crime está migrando, não é verdade? O crime, já que ele corroeu tudo aqui, está partindo para a Bolívia. Eu, por exemplo, acompanho diariamente os números de FETER aqui no Brasil. Da Bolívia eu não tenho acesso. Mas se tem uma coisa que na Bolívia eu tenho acesso, são números de focos de calor. E, para ser sincero, o número de focos de calor da Bolívia, em certas partes do ano, é infinitamente maior do que no Brasil. E, no entanto, nós aqui já fomos convidados e já demos curso, por exemplo, de combate a incêndio, combate e controle a incêndio, na Colômbia, no Chile, no Equador. Mas a Bolívia, por exemplo, foi feito um convite muito tímido, e o que eu queria de você é saber a vontade de defender a Amazônia, por todos os outros componentes da Amazônia na América do Sul, é a mesma que o Brasil tem, porque por essas duas realidades que eu conheci, tanto no Amapá, por parte da Guiana Francesa, e aqui em Rondônia, por parte da Bolívia, eu sinto, Pedro, que eles sempre vêm a reboque e fazem isso meio a contragosto, porque sempre é esse discurso. O povo é muito pobre, eu tenho que fixar ele, e concordo com a professora Esther quando ela colocou que não pode ser só comando e controle, não pode. Né? A gente tem que chegar com extensão, a gente tem que chegar com financiamento, a gente tem que disponibilizar recursos para fixar na terra quem mora na Amazônia e que tem esse gosto pela Amazônia, mas não é só a repressão. A repressão, sim, ela é muito importante, e ela é a primeira que dá resultado. Porque nós, aqui no Brasil, provamos isso no período que veio ali de 2004 até 2012, que o desmatamento e o número de focos de calor foi reduzido drasticamente. Eu não conheço a realidade desses outros países, só conheço a realidade fronteiriça. E a realidade fronteiriça, muitas vezes, não bate com a vontade que cada um desses países tem. O que eles têm é a vontade mesmo de fazer, ou eles têm vontade só de acessar o recurso? Então, eu acho que é específico, não é impossível dar uma resposta única e taxativa para o seu questionamento, que é muito importante, né? Ali isso aí, até eu coloquei ali no chat o link da revista que eu edito no IPEC, chama Tempo do Mundo. No ano passado, no fim do ano passado, a gente fez um número especial sobre os desafios da Amazônia. E aí tem o texto de apresentação que eu fiz em conjunto com a Rosalía Arteaga, que foi a primeira secretária-geral da UTCA. A gente coloca ali na epígrafe uma frase do Tiago de Mello, que todos conhecem, o maior dos poetas amazônicos, que ele dizia assim que para integrar é preciso conhecer, sem conhecer não dá para integrar. E a sua fala, que é de todos nós, ela expressa muito isso, né? Que a gente, na verdade, a gente conhece muito pouco os nossos vizinhos amazônicos, e, em particular, as regiões amazônicas dos nossos vizinhos, né? Isso acho que é uma questão geral, assim como eles conhecem também um pouco de nós. E um dos desafios
o desenvolvimento amazônico e para a integração amazônica é, de fato, esse conhecimento maior entre os povos e os países, né? Aí, indo para os aspectos que você comentou, a realidade da Guiana Francesa, que é um território ultramarino francês, é completamente diferente dos outros. Primeiro porque não é uma região soberana, né? Os franceses não vão dizer que é uma colônia, mas é um território ultramarino governado por Paris. E a preocupação maior deles lá é garantir a estabilidade para a base de lançamento de foguete, que fica lá, próximo a Caiena, garantir um território na região amazônica, justamente para participar das discussões, com um lugar de fala mais adequado do que a Noruega, por exemplo, ou a Alemanha, né? Ela tem um território amazônico e uma porção grande, mas ela tem uma preocupação muito grande em evitar migração brasileira para a Guiana Francesa, porque vocês conhecem bem a velocidade que a população brasileira em várias áreas, né, de fronteira agrícola, enfim, a velocidade que essa população cresce. O estado de Roraima hoje, por exemplo, tem 680 mil habitantes e poucas décadas atrás tinha menos de 100 mil. Então, 7 vezes mais. E a Guiana Francesa tem apenas uns 260 mil habitantes. Então, se houver uma abertura das fronteiras, provavelmente uma possibilidade é que rapidamente os brasileiros possam ser, inclusive, maioria ali e gerar uma instabilidade para os interesses deles, né? Enfim, aí eles não querem, né? Você teve lá recentemente, assim, faz poucos anos, foi inaugurada a ponte sobre o rio Oiapoque. Eu passei lá uma vez em 2014, a ponte já estava construída, já fazia um tempinho, mais de um ano, e eu tive que pagar lá 4 euros para cruzar com uma lancha ali pequena por baixo da ponte, na prática, porque a ponte estava fechada, não havia os acordos ali necessários, embora a estrutura toda já tivesse colocado. E agora, esse ano, faz uns 3 meses, eu estive lá de novo, na fronteira, em Oiapoque, e o pessoal ali reclamava muito que tem a ponte, mas os brasileiros não têm acesso a Caiena. Primeiro, porque para ir para Caiena é necessário visto. Então, quando nós brasileiros vamos a Paris, né, os poucos que vão a Paris, não é necessário visto, mas para ir a Caiena é necessário visto. E o seguro para o carro custa 3 mil euros, 16 mil reais, né, para entrar com o carro próprio brasileiro. Ou seja, ninguém chega lá em Oiapoque com o carro, vai pagar 3 mil euros, né, para acessar a Caiena. Enfim, é muito mais barato ir a Paris de avião, por exemplo. Então, é toda uma política para evitar. Agora, nos outros países, não, né? Então, tem casos e casos. Na fronteira sempre há uma preocupação muito grande, né, de comando e controle, como colocado, porque, de fato, existe tráfico de madeira, de drogas, de armas, de outros produtos, de fertilizantes, né? Aí no caso do Mato Grosso, de Rondônia, acontece isso bastante, e tem essa preocupação. Mas os países vão incorporando em velocidades distintas e muitas vezes também diferenciados entre os governos subnacionais e os governos centrais, que não estão nas regiões amazônicas, né, em nenhum dos países, preocupações ambientais. Hoje dá para dizer muito claramente que o tema do desenvolvimento amazônico, muito mais próximo aí, da discussão que vocês têm, que a Esther tem também há décadas, o governo da Colômbia tem uma preocupação muito próxima, diferente de outros governos anteriores na Colômbia, né?
E no Peru tem aumentado a importância dessa discussão, no Equador com idas e vindas também. Agora, na Bolívia, principal, porque a Bolívia aí tem uma contradição, né? Que os estados que são fronteiriços com o Brasil, eles são mais os departamentos, né? Santa Cruz, Beni e Pando, né? Que Beni e Pando é mais próximo a Rondônia, eles são mais avessos à visão mais preservacionista, vamos dizer assim. Então, os atores políticos locais que governam, né, e têm mais força econômica também, eles têm uma mentalidade mais parecida do que a do Mato Grosso ou aí de Rondônia, do que de outras regiões das capitais, né? Então, com especificidades, é um pouco isso. Mas há agora, que é o desafio, né, é fazer com que políticas que sejam menos ofensivas, ou estratégias, né, de desenvolvimento que sejam menos ofensivas ao meio ambiente, tenham um retorno econômico compatível ou maior, né? Porque do ponto de vista retórico é muito fácil dizer que a floresta em pé vale mais do que a floresta queimada. Mas do ponto de vista prático, principalmente no curto prazo, não, né? Mas agora as condições estão mais dadas do que há poucos anos, entendo, para que isso vire uma realidade. E o Brasil, e esses meses próximos aí podem ser decisivos, a gente tem uma legitimidade muito grande, tanto internacional, como o novo governo tem de colocar essa agenda para os diferentes estados. Isso é muito importante. A gente conversava antes do início aí da gravação, mas é claro que os estados que mais têm aumentado as exportações, que tem mais desmatamento, coincide, né? Mato Grosso, Rondônia, Acre, Roraima, eles são também os estados que o presidente Lula teve menos voto em termos relativos, né? Então, lá em Roraima, bem menos de 30%, aí no Acre, em Rondônia, próximo a 30%, no Mato Grosso, 35% foram votações baixas, e é importante ter uma política de integração que interesse também aos atores desses estados, né? Como alternativa à política econômica, de desenvolvimento econômico que ocorreu nos anos mais recentes. Um pouco, acho que eu me estendi demais aí, né? Em ambas as respostas, Granado. Bom, não tem ninguém inscrito e assim eu vou dar por encerrado nosso trabalho, agradecendo muito mesmo, Pedro. Você agrega informações valiosíssimas sobre a importância da integração sul-americana no trato da questão amazônica.